Olá, galera do nono ano. Hoje a gente começa um capítulo importantíssimo. Preste atenção, que a gente vai precisar muito do seu conhecimento anterior do que a gente já fez com relação à tabela periódica. Então, a gente já viu que na tabela periódica nós temos vários grupos de elementos químicos. Nós vimos que nós temos os metais, os ametais, os metais alcalinos terrosos. Nós vimos que nós temos os gases nobres. A ligação química, ela vai mostrar aqui como é que os elementos eles conseguem ficar estáveis. O que é um elemento? O que é uma ligação estável? Ligação estável é quando a quantidade de prótons e nêutrons está na mesma quantidade entre um elemento e outro. Quando isso não acontece, a ligação está instável. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa ligação pode ser desfeita rapidamente. Deixa eu dar um exemplo prático. A ligação entre oxigênio e hemoglobina, que é o pigmento que leva o oxigênio para todo o nosso organismo, é uma ligação muito fraca, oxigênio e hemoglobina. Mas a ligação entre oxigênio e monóxido de carbono, ela pode existir. O que acontece é que quando nós estamos perto de uma fumaça, a gente começa a tossir. Por que a gente começa a tossir, professor? Porque a hemoglobina, quando se liga ao oxigênio, é uma ligação fraca. Mas a hemoglobina, quando se liga ao monóxido de carbono, fica uma ligação forte. 210 vezes mais forte do que a ligação da hemoglobina no oxigênio. Aí, por isso, e como é uma ligação mais forte entre o monóxido de carbono e a hemoglobina, o oxigênio ele não entra mais nessa ligação. Então, imagine, em vez de você levar para o corpo oxigênio, você está levando monóxido de carbono. Aí o corpo não aguenta. Aí você começa a tossir como uma resposta ao corpo para que a gente possa retirar essa substância tóxica. Beleza? Então, o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender aqui a fazer essas ligações para que os elementos fiquem estáveis. Só quem são os elementos estáveis? Os elementos estáveis, eles são chamados de gases nobres. A nobreza não se mistura com todo mundo, é? Né? Se a nobreza não se mistura com todo mundo, está dizendo o seguinte, que os gases nobres, que possuem 8 elétrons na última camada, eles não trocam elétrons entre outros elementos. Por isso que são chamados de gases nobres. Dificilmente a gente vai ver o gás nobre, como hélio, como neônio, como argônio, se ligando a outros elementos. Por isso que eles são chamados de gases nobres. A gente vai ver aqui que a maioria dos elementos vai perder ou ganhar elétrons na última camada para ficar estável. Geralmente ele vai ficar com 8 elétrons na última camada para ficar igual ao gás nobre. Ah, entendi, professor. Quer dizer que os gases nobres servem como referência para os outros elementos para eles ficarem estáveis. Estáveis, geralmente com 8 elétrons na última camada. A gente fez isso nas aulas passadas. A gente pegava um número atômico e fazia aquela divisão do 2s2, P6, 2s2, e assim a gente fazia de acordo com o diagrama que a gente viu nas aulas passadas. Porque a gente via qual era a quantidade de elétrons que a gente tinha na última camada, dependendo do elemento. Beleza? Tranquilo? Alguns materiais que a gente conhece, eles são sólidos, outros são gasosos, outros são líquidos, outros são duros, outros são moles. Por que os elementos apresentam esse tipo de configuração? Veja, eu tenho elementos que são sólidos, como o carvão, como a pedra, eu tenho outros elementos líquidos, como a água, eu tenho outros elementos gasosos, como é o caso do ar. Outros são duros, como o granito, outros são moles, como a cera. Então, por exemplo, por que esses elementos apresentam esse tipo de configuração? Porque depende da ligação entre eles. Quando eu digo que um elemento ele é líquido, essas ligações são ligações fracas, são ligações distantes uma da outra. Outras. Quando eu digo que o elemento ele é sólido, as ligações são bastante juntas, bastante perto uma da outra. A união é muito grande. Quando essa ligação se torna mais frouxa, os elementos também se tornam mais maleáveis, mais fracos, ok? Por que existe essa grande diferença entre as propriedades entre os materiais
que a gente conhece. Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes, as chamadas ligações químicas. Então, vai depender de cada elemento se ligando a outro elemento para a gente saber se essa ligação vai ser forte ou fraca. Beleza? Por exemplo, quando existiu o Big Bang, a explosão que deu origem a todo o universo, os elementos começaram a se juntar depois da explosão. Só que alguns elementos apresentavam instabilidade, quer dizer que se soltavam o tempo todo, e outros apresentavam estabilidade. A gente escuta isso quando está assistindo um jornal que a mulher faz. O tempo está estável. Se o tempo está estável, nada mudou. O tempo está instável. Instável quer dizer que houve uma mudança. Então, a característica dos elementos químicos vai diferenciar de acordo com as suas ligações, de acordo com a ligação que ele faz com outros elementos. Uns se ligam com mais facilidade, outros se ligam com mais dificuldade. Eu tenho aqui, por exemplo, o elemento água. Água, que é feito de uma molécula de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Tem um sal de cozinha aqui, que a gente vai ver também, que eles vão se juntar, o NaCl, cada um solto, não apresenta nenhuma dessas características, nem o sódio, nem o cloro. E o ouro aqui, que a gente tem uma ligação entre ouro e cobre. Então, essa união é feita sempre através das ligações químicas e a gente tem que ter essa percepção. Os elementos podem se juntar um com o outro ou pode se juntar um elemento com ele mesmo, ok? O hidrogênio pode se ligar a outro hidrogênio, o hidrogênio pode se ligar ao oxigênio. A ligação química pode ser entre eles dois, pode ser entre outros elementos. Eu tenho 3 tipos de ligações químicas. As ligações iônica, covalente e metálica. Iônica, o nome já diz, ligação entre íons. Ligação entre íons quer dizer ligações entre os elétrons finais. Ligação covalente e a ligação metálica. Ligação iônica, aí eu tenho que me lembrar da tabela periódica. É sempre feita entre um metal e um não metal, os chamados de ametais. A ligação entre um cloro aqui, a ligação entre aqui um mercúrio e entre um oxigênio, sempre metal com não metal, ou hidrogênio com ametal. Hidrogênio com carbono, hidrogênio com bromo. Essa é a ligação iônica. Isso lá na frente a gente vai ter que lembrar disso. Ligação iônica é feita de metal com não metal ou hidrogênio com não metal. Deixa para a gente lembrar disso aqui um pouco lá na frente para a gente não misturar tudo, certo? Grava só essa aqui primeira. Ligação iônica é feita entre um metal e um não metal ou hidrogênio e um não metal. Beleza? Guarda isso aí. Depois a gente vai falar da ligação covalente e depois a gente vai falar da ligação metálica. O comportamento, a característica do metal e dos ametais, quando se ligam, formam as diferentes substâncias. Isso é determinado, embora que nem sempre, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, pela quantidade de elétrons na última camada eletrônica, chamada de camada de valência. Camada de valência quer dizer a última camada, que pode trocar elétrons com outro elemento. Então, tem elementos que têm mais facilidade em perder, que é o caso dos metais, e tem outros que são com capacidade de receber elétron, que é o caso dos não metais, dos ametais. Então, o metal geralmente perde elétrons, a metal geralmente recebe elétron. A gente aprendeu que se eu tenho um elemento e ele perde elétrons, elétron é negativo, se eu perco negatividade, esse elemento fica positivo. Então, quando você vê alguma questão que fala cloro, em cima dele tem um sinal de mais, quer dizer que aquele cloro perdeu um elétron. Professor, mas ele não está positivo? Positivo não ganha, não? Não.
O sinal de positivo em cima do elemento quer dizer que ele perdeu elétron. Se ele perde elétron, se ele perde negatividade, ele ganha positividade. Sinal de mais em cima do elemento quer dizer que ele perdeu elétron. Ao contrário, esses elementos vão ser chamados de cátion. Cátion é quando ele é positivo, perde elétron. Quando eu tenho outro elemento qualquer, sólido, eu vejo em cima dele um sinal de menos, eu estou afirmando que aquele elemento, se ele está com sinal de menos, ele está com negatividade. Desculpa. Se ele tiver com negatividade, ele vai estar ganhando elétrons. Por que está com sinal de menos? Ele ganhou. Porque ele não ganhou elétrons, ele ganhou negatividade. Se ele ganhou negatividade, ele fica negativo. Sinal de positivo indica que ele perdeu. Sinal de negativo quer dizer que ele ganhou elétrons. Lembra, elétron é negativo. Se está negativo é porque ele ganhou elétron. Está mais negativo ainda. Se ele está positivo é porque ele perdeu elétron, perdeu negatividade e ganhou positividade. Nos metais, os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada eletrônica. Então, quando eu pego um elemento de número atômico 11, de número atômico 20, de número atômico 13, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu percebo que eu tenho. Quais camadas que a gente tem? Quando você vai olhar as aulas anteriores, nós temos camada K, L, M, N, O, P e Q. Nós temos 7 camadas. Nessas camadas, nós temos a distribuição eletrônica. Cada camada possui uma quantidade X de elétrons. A camada K tem 2, a camada L tem 8, a camada M tem 8 elétrons, mas como aqui só tem 11, eu não vou precisar dos 11, ou dos 8. Eu preciso de 1. Veja que aqui o cálcio ele tem K2, L8, M8, N aqui, ó, tá vendo? Já seria mais elétrons, mas aqui só tem 2 elétrons. É o que eu preciso para concluir a minha diluição dos elétrons, ok? Por exemplo, H é 1, o hidrogênio é 1, que é o seu número atômico. Se é 1, ele só tem K1. Lembre das camadas. Deixa eu passar aqui um pouco para frente, para você ver isso aqui. Ó. As camadas são essas aqui. Ó. K, L, M, N, O e P. São as camadas eletrônicas que a gente tem. Na camada K2, L8, M18, N32, O18 e P8. É aquela camada eletrônica. Quando eu pego um elemento com 86 elétrons, aí eu vou distribuir ele de acordo que no final eu tenha os 86 elétrons, ok? Tranquilo? Mas isso você já aprendeu lá atrás. Dá uma olhada para tu não perder o que a gente já viu. Aí aqui eu tenho o sódio, o cálcio e o alumínio. Quando a gente distribuiu eletronicamente, K2, L ficou com 8, M ficou com 1. A última camada do sódio aqui ficou com 1 elétron. A última camada aqui do cálcio ficou com 2 elétrons. A última camada do alumínio ficou com 3 elétrons. Facilidade em ceder, em perder esses elétrons da última camada, para se estabilizar e ficar com a configuração de gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Lembra, a gente falou lá atrás, que quem tem estabilidade fica com 8 elétrons na última camada. Pronto. Os metais, eles vão perder elétron para ficar com 8 elétrons na última camada. Esse aqui vai perder 1, esse aqui vai perder 2, esse aqui vai perder 3. Então, quando eu encontrar aqui um elemento que tem Na+, quer dizer que ele perdeu
um elétron ou ganhou um elétron. Mas é quando ele perde um elétron. Se eu encontrar aqui, ó, cálcio, perdeu quanto? Perde quanto para ficar com 8 na última? Perde 2. Então vai ficar cálcio mais 2. Alumínio perdeu quanto? 3. Então você vai ver aqui, ó, Al mais 3. Isso significa que ele perdeu 3 elétrons na última camada. Professor, por que ele perde? Ele perde para que ele possa ficar estável, como um gás nobre. Professor, por que quer ficar estável? Porque ele não quer ficar trocando elétrons o tempo todo. Por exemplo, quando eu formo um sal, NaCl, metal com não metal, está dizendo que aqueles elementos ali eles trocaram elétrons entre si para que os dois pudessem ficar estáveis. Você vai ver que o sódio vai perder 1 e o cloro vai perder 2 elétrons. Quando um perde 1, outro perde 2, eles se juntam e formam uma ligação forte. Se o metal ele perde elétrons, os ametais, os não metais, que possuem 4 a 7 elétrons na última camada eletrônica, vão ganhar elétrons. Veja, a gente falou que os elementos para ficar estáveis precisam ficar com 8 elementos na última camada. Esse aqui está faltando 1 para ficar com 8. Esse aqui está faltando 2 para ficar com 8. Esse aqui está faltando 3 para ficar com 8. Enquanto os metais têm facilidade em perder elétrons, ceder elétrons, os ametais têm facilidade de ganhar elétrons na última camada para ficar o quê? Estável. E a configuração ficar com um gás nobre, ou seja, quantos elétrons na última camada? 8 elétrons na última camada. É chamada camada de valência. Camada de valência quer dizer o que, professor? Quer dizer aquela camada que troca elétrons no final. Então, veja, ó o cloro aqui. Ó. Enquanto os metais eles perdem um elétron na última camada, os ametais ganham na última camada. Essa é a grande diferença entre metal e não metal. Metal perde. A metal ganha. Em uma ligação química, os elementos buscam ficar com 8 elétrons na outra camada. A gente falou isso lá atrás. Por que eles tendem a ficar com 8 elétrons na outra camada, gente? Para ficar com a configuração de um gás nobre. Quem são os gases nobres? Não, aquele último bloco da cadeia da tabela periódica, a última parte do lado direito aqui, ó. Essa última parte aqui, ó, da tabela periódica, é onde estão os gases nobres, são os últimos elementos. Então, são gases nobres porque eles ficam com 8 elementos na última camada. E por que o hélio não fica com 8 elementos na última camada? Porque ele é o elemento que está no número atômico 2. Então, convencionou-se dizer que o hélio também está estável, porque como ele só tem 2 elétrons para ele é como se ele tivesse 8. Ele está estável, ele não troca elementos com outros compostos químicos. Tranquilo? Então, o que a gente vai saber dessa aula de hoje, o que eu quero que você saiba da aula de hoje é isso. Eu tenho 3 ligações. Ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas. Então, essa primeira ligação aqui é feita de acordo com a perda de elétrons na última camada. Por que na outra camada? Porque na outra camada eu preciso de 8 elétrons para ficar com a configuração da chamado gás nobre. Pronto. Na aula que vem, a gente vai detalhar cada ligação. A ligação pode ser iônica, a ligação pode ser covalente e a ligação pode ser metálica. Massa? Guarda isso na cachola. Próxima aula a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu e um reforço nisso aqui. E a gente vai começar a fazer atividade. Valeu, deixa de realizar isso não.